Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na santa e inerrante palavra do Senhor, para trazer uma reflexão para a nossa vida espiritual. Livro de Deuteronômio, capítulo número 25. No seu versículo número 17, 18 e 19, a palavra do Senhor nos diz desta maneira: Lembra-te do que fez Ameleque no caminho quando saías do Egito, como veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que ia após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueça. O texto bíblico ora lido aqui nos fala de quando Deus tirou Israel do Egito, com a promessa de levar para a terra que mana leite e mel, para a terra prometida, para Canaã. E o texto aqui nos dá uma informação que quando Deus tirou Israel do Egito para levar para Canaã, Israel ela enfrentou alguns inimigos no caminho, algumas adversidades, passou pelas suas provações, porque o próprio Deus provou para provar Israel. Mas chegando em Refidim, quando Israel caminhava na direção da promessa de Deus, a Escritura Sagrada vai dizer que os amalequitas, Ameleque, rei dos amalequitas, eles se dispuseram a pelejar contra Israel para não deixar Israel passar para alcançar a promessa do Senhor. E eles atacaram de forma traiçoeira, de forma covarde, que eles atacaram Israel. Eles se aproveitaram dos que estavam desanimados, dos que estavam fracos. Aqueles que nasceram desânimo começaram a ficar afastados do grupo enquanto caminhavam em direção à promessa. Aqueles que ficaram para trás, que estavam desfalecidos. Alguns que estavam abatidos em meio às lutas e às dificuldades do caminho da promessa. E a Escritura aqui vai nos dizer que Ameleque, sem temer a Deus, matou, destruiu os que estavam desanimados, os que estavam fracos. E por Ameleque fazer isso, os amalequitas fazer isso, causou grande ira no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez a promessa a Israel. Porque por mais que ele matou os que estavam desanimados, os que estavam fracos no caminho, mas era a geração de Deus. Era o povo que Deus fez uma promessa de colocar numa terra que manava leite e mel. E de forma traiçoeira, os amalequitas tragou, destruiu, matou parte daquele povo. Aqui a Bíblia nos traz algumas lições espirituais para nossas vidas. E uma lição bem importante que devemos aprender é que há um grande perigo causado através do desânimo. Porque o desânimo nos deixa frágeis, fracos, vulneráveis, sujeitos ao ataque do inimigo. Esses que Ameleque matou os que estavam fracos, desfalecidos, desanimados. Então, quando o desânimo cerca, deixa aquele que até está no caminho da promessa, mas está desanimado, deixa vulnerável ao ataque do inimigo. E por essa razão que nós encontramos na Escritura Sagrada vários textos bíblicos, o Senhor nos chamando a todo tempo para termos bom ânimo. Inclusive o próprio Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está nos dizendo?
que em meio às lutas, em meio às aflições, para a gente manter o ânimo, para não nos desanimar. Porque quando deixamos o desânimo tomar conta de nós, abrimos a porta para a derrota. Quando deixamos o desânimo tomar conta de nossas vidas, o inimigo ele começa a vencer, enquanto Deus nos chamou para ser vencedor. Então Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição. Jesus está dizendo, em meio às aflições que vocês vão passar, tenham bom ânimo, esse mundo é vencido, eu já venci ele. E nós somos capazes de, em Cristo Jesus, vencer o mundo vencido por Jesus. Então, há um grande perigo em deixar o desânimo tomar conta. Se nós analisarmos biblicamente, Deus ele sempre quis que o ânimo tivesse de pé em nós. O inimigo ele inverte de todas as formas, porque ele sabe que ele causando o desânimo, através do desânimo ele consegue começar a penetrar para vencer. É no desânimo que muitos deixam de construir, deixam de crescer na presença de Deus. Mas é no ânimo que muitos vencem. Muitos venceram biblicamente e somos capazes de vencer nos nossos dias. Se nós analisarmos quando Neemias começou a reconstruir o muro de Jerusalém, a primeira proposta do inimigo para que a cidade não fosse restaurada, que os muros não fossem reconstruídos, foi uma proposta de desânimo, porque o inimigo sabia que se desanimasse Neemias, ele não ia dar continuidade à obra, não ia dar continuidade à luta que ele começou. Então o inimigo ele faz de tudo para causar desânimo, porque o desânimo é uma brecha para o inimigo nos vencer e nos parar. É através do desânimo que muita gente desiste de viver, muita gente se entrega ao sentimento de suicídio e de muitas outras razões da vida. Mas é através do ânimo, animando. E como é que temos ânimo? Para termos ânimo, precisamos confiar no Deus da promessa. A Bíblia vai nos ensinar que quando Moisés mandou espia olhar a terra que o Senhor prometeu, a Bíblia vai nos dizer que Moisés mandou 10 espias. Só que daqueles 10 espias, a Bíblia vai nos dizer que 8 deles voltaram com notícia que desfaleceu, que derreteu o coração do povo, desanimou o povo. Porque eles viram o gigante na terra e trouxe a má notícia que causou desânimo. Mas a Bíblia vai dizer que em meio a causar desânimo no povo, houve 2 homens chamados Josué e Caleb que tomaram a palavra e se animou o povo. Relembrou que Deus fez a promessa, e se Deus fez a promessa, Deus seria fiel para cumprir, que Deus ia entregar nas mãos deles a terra prometida. Josué e Caleb não se desanimaram. E a Bíblia vai dizer que foram esses que entrou na terra da promessa. Mas os que se desanimaram no caminho tomaram outros rumos e não alcançaram a promessa na qual que Deus tirou do Egito para eles alcançar a promessa. Então é um grande perigo em desanimar, porque o desânimo nos deixa frágil, sujeito ao ataque de Satanás. E Satanás ele é traiçoeiro. A Bíblia vai dizer aqui que Amaleque atacou por detrás, pela retaguarda. Isso aqui nos mostra que ele não atacou encarando de frente, mas ele atacou por detrás, procurando os que estavam fracos, desfalecidos. Não é diferente nos nossos dias. O inimigo de nossas almas ele tem atacado e tem derrubado pessoas que têm deixado o desânimo tomar conta, que perdeu o ânimo de orar, de buscar o Senhor, de cultuar. A primeira arma que Satanás usa para desviar alguém dos caminhos do Senhor, para tirar alguém do caminho da promessa de salvação, é o desânimo. E quando deixamos o desânimo tomar conta, o diabo desvia da igreja, dos cultos, tira o prazer de adorar a Deus, de cultuar, de buscar ao Senhor. É por isso que temos que ter muito cuidado com o desânimo, porque o desânimo ele traz um perigo muito grande, o desânimo ele abre uma porta para o fracasso. Mas a Bíblia vai nos ensinar que quando nos quebrantamos diante de Deus, ainda que estamos afadigados, molestados, abatidos, o Senhor ele nos ergue, ele nos levanta. A Escritura Sagrada vai nos ensinar a todo tempo Deus nos chamando para animar no Senhor. Paulo, quando ele estava no navio, no barco, e o barco estava quebrando, Paulo sendo levado preso, Paulo ele aconselhou para o povo, quando Paulo foi enviado para a Itália,
Paulo aconselhou os tripulantes do barco não perder o ânimo. Ele aconselhou, se você ler capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 22, Paulo vai estar dizendo: mas agora vos aconselho que tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Paulo sabia que se aquelas vidas ali naquela embarcação que estava sendo quebrada, destroçada pelos vendavais, pela tempestade, Paulo sabia que se aquela tripulação desanimasse, eles seriam vencidos pela tempestade e pelo vento. Mas o ânimo os manteria de pé. E Paulo ele recomendou que eles tivessem bom ânimo. E quando chega no versículo 25, ainda do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo chama de novo para o bom ânimo, mesmo o barco sendo destruído pelo vendaval. Paulo diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo para que me foi dito. Ou seja, ele está dizendo: eu confio que Deus disse que vamos chegar até a Itália, que vamos chegar até um porto seguro. Deus deu a palavra, ele vai cumprir. Mas, amados, o inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para você, para nós ficarmos desacreditados daquela promessa que Deus fez na nossa vida, para ficarmos desacreditados que Deus não vai fazer o que Deus disse que vai fazer. Mas precisamos lembrar que Deus é fiel para cumprir o que nos prometeu. Balaão disse a Balaque que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Balaão disse a Balaque: diria a Deus e não faria, falaria e não cumpriria. A fidelidade de Deus é irrevogável, é imutável. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Então acredite na promessa do Senhor, não desanima, não te entrega, não te rendas. O inimigo ele faz de tudo que é para, através do desânimo, te destruir, te parar, te jogar para baixo. Mas você só é vencido se você se entregar ao desânimo. Mas eu venho com essa palavra do Senhor te dizer: te anima, erga a tua cabeça, segue em frente, busca o Senhor, recobra o teu ânimo e vai à luta, porque Deus te dará a vitória. Ainda no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 36, a Escritura Sagrada diz que todos cobraram ânimo e se puseram a se alimentar. E a Bíblia vai dizer que eles chegaram a um porto seguro, conseguiram a salvar todas as almas e nenhuma morreu, nenhuma se perdeu. O estudo vai dizer que tinha cerca de 276 almas naquele barco e o barco se quebrou por inteiro, mas nenhuma alma se perdeu. Mas se ele tivesse entregado ao desânimo, tinha desistido de lutar pela vida. O desânimo faz você parar. É o desânimo que faz muita gente chegar a um estado depressivo, um estado de desfalecer, de não conseguir mais à frente. Mas em Jesus você pode renovar o seu ânimo. Em Jesus você pode recuperar suas forças, recobrar o ânimo, através da fé, de acreditar no Senhor. Lembra que quando Davi viu a casa destruída, queimada a fogo, a família levada cativa, ele e seus soldados todos desfaleceram, choraram de perder as forças. Mas a Escritura diz que Davi recobrou o ânimo no Senhor, levantou e foi pelejar e reconquistou a família. Eu não sei qual a causa que você está passando, mas eu trago uma palavra da parte do Senhor nesse momento para te dizer: não desanima, não te entrega ao desânimo, não deixa o desânimo te parar. Acredita que você pode todas as coisas em Cristo, que te dá força em meio à fraqueza. Para Deus nada é impossível, tudo é possível, até para a morte Deus tem solução. Então te chamo, te anima, confia no Senhor, acredita. Deus pode te dar vitória naquilo que você não tem capacidade de fazer. Se anima, não desiste de buscar o Senhor. Não desiste de estar na presença de Deus, de estar orando, de estar clamando. Porque o desânimo te faz parar, mas a tua fé, acreditando no Senhor, o Senhor te coloca de pé e te faz marchar. Se nós examinarmos aqui na Escritura Sagrada, onde lemos no livro de Deuteronômio, nós examinarmos direitinho quem foi que o inimigo conseguiu matar. Os que estavam desfalecidos, desanimados. E é esses que no nosso dia o inimigo tem destruído, os desanimados. Aqui nós aprendemos, além de aprendermos essa lição, nós aprendemos uma outra lição que é muito importante, é de suma importância. A palavra do Senhor vai dizer que Ameleque, ele se aproveitou traiçoeiramente, vindo pela retaguarda, vindo por trás. A palavra vai dizer que Ameleque se aproveitou e, tendo proveito do desânimo, da fraqueza,
de estar desfalecidos, ele se aproveitou da fraqueza daqueles que estavam desanimados, que estavam ficando para trás, e o matou, o destruiu. Mas a Bíblia vai dizer que esse ato de Aimeleque trouxe a ira de Deus, a ponto que Deus prometeu de que depois de colocar a Israel no lugar da promessa, que a ordem era apagar Aimeleque da face da terra, de debaixo dos céus. Uma ordem de destruição para Aimeleque. Se nós vermos, a Bíblia Sagrada vai dizer que os egípcios escravizou Israel de Deus, explorou, se aproveitou da Israel de Deus. Que os egípcios e que o rei do Egito, ele tentou não soltar o povo, não liberar o povo de Israel para o lugar da promessa. E Deus, ele não deu tal sentença para o Egito. Deus não deu uma sentença de apagar, de destruir os egípcios dessa maneira. Mas se nós formos olhar aqui na Escritura Sagrada, para Aimeleque, Deus causou a ira de Deus. Se nós formos estudar alguns pontos acerca disso, nós vamos ver quem era Aimeleque, neto de Esaú, filho de uma concubina de Esaú. E por ele tendo um grau de parentesco com Israel, porque Esaú era irmão de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó, que Deus transformou Jacó em Israel. Então tinha uma certa proximidade de Israel. Mas, porém, esse Aimeleque aqui, ele estava fora da promessa, até mesmo porque através de Esaú que vendeu a sua primogenitura e tudo. Mas ele tinha um conhecimento quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que estava levando para a promessa. Mas o que foi que Aimeleque fez? Aimeleque não atacou os fortes, os que estavam de pé. Preste atenção nisso. Os que estavam de pé, estava forte, firmado, Aimeleque não atacou para matar. Mas Aimeleque se aproveitou da fraqueza daqueles que estavam para trás, caído no caminho, que estava fraco, e matou. A Escritura Sagrada vai nos dizer, Jesus repete isso em Mateus 12, não esmagarás a cana quebrada, nem apagará o morrão que fumega, até que triunfe ao juízo final. A cana trilhada é aquela cana caída no caminho. E a ordem de Deus é para não esmagar, não destruir aquela cana, até que chega o dia da colheita. O borrão que fumega é aquele tição que você bota ele no fogo, acende ele, mas ele nunca acende, ele fica fumaçando o tempo inteiro, mas não acende. Não faz labareda nem brasa. E a ordem de Deus é também não apagará o borrão que fumega, até que triunfe ao juízo final. A gente vê aqui que Deus não tem cuidado simplesmente com os que estão de pé. Mas aqueles que ele chamou para a promessa e que botou os pés no caminho da promessa e que caiu, que está fraco, que está desfalecido, Deus tem compromisso com esses. E desagrada a Deus destruir, matar, acabar com esses que estão fracos, caídos no caminho. Se nós olharmos para a Escritura Sagrada, para esse texto, e olharmos para os nossos dias de hoje, nós vemos que tem se levantado uma geração de amalequitas. E essa geração é também como os amalequitas do passado, do que se encontra aqui na Escritura Sagrada. Mas, pastor Sérgio, Deus não mandou destruir os amalequitas da face da terra? E por que o senhor diz que tem uma geração de amalequitas se levantando? Eu faço isso, eu digo isso como uma simbologia, uma comparação para os nossos dias de hoje. Se nós observarmos, tem muitos aí que têm se aproveitado de alguns estar no caminho da promessa, em fraqueza, em queda, em desfalecimento, e vem atrás, na retaguarda, perseguindo, terminando de matar.
terminando de matar usando o instrumento de redes sociais e de todas as formas de ataque contra alguém que começou no caminho da promessa, mas caiu, mas que está passando um momento de fraqueza. E eu vejo que Deus, Ele tem um cuidado até com os caídos. Até porque o próprio Deus espera se levantar. Eu vou dizer uma coisa aqui, guarde isso. Seria mais bem-aventurado fazer como o levita e o sacerdote que passou pelo viajante caído à beira da estrada, não ajudou, mas também não acabou de matar. Será melhor fazer isso com o caído, já que você não pode orar por ele, que você não pode ajudar a se levantar. Seria melhor fazer isso do que agir como os amalequitas. Começar a destruir a vida, a destruir o ministério que muitos começou bem, com um bom ministério, mas chegou no meio da caminhada, terminou caindo na fraqueza, fracassando. Porque fazendo isso está agindo como amalequitas, que está pegando, se aproveitando da fraqueza de um fraco para acabar de matar. E tem muita gente que está como esses amalequitas, se aproveitando dos fracos e terminando de matar, com as suas perseguições, com as suas palavras, com as suas críticas. Não tem ajudado, mas tem terminado de destruir, tem terminado de acabar com a vida espiritual, tem terminado de matar pessoas que estão caídas no meio do caminho, que estão fracos no caminho da promessa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesse momento. O fraco ainda tem dono. Quem morreu na cruz, pelo aquele que hoje está fraco no caminho da promessa, foi Jesus. Não foi eu e nem foi você. Se você não pode ajudar um fraco na sua fraqueza, não cabe de matar. Porque provavelmente terá para a sua vida, você que tem matado os fracos, que está caído no meio do caminho. Você que em vez de prestar sua vida para ser um instrumento de Deus para ajudar a alma a se levantar, a alma a sair das trevas para a luz, você tem sido um perseguidor dos fracos, se aproveitado da fraqueza de alguém para estar jogando na mídia, na rede social, para estar jogando no ventilador, acabando de destruir a vida, acabando de matar. Cuidado, amalequita. Porque depois que Deus arrebatar a igreja e levar a igreja para o lugar de descanso, o lugar de paz, você que está aí de fora só perseguindo que nem Amaleque, corre o risco de receber a mesma sentença que Deus deu para Amaleque. Depois de Deus tirar a igreja da terra e colocar no lugar de descanso, lhe destruir que nem destruir Amaleque. Então, para que isso não aconteça com a sua vida, eu te chamo para o conselho. Tome cuidado. O caído ainda tem dono. O fraco ainda tem dono. A Bíblia ainda nos ensina que os fortes sustentar os fracos. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça. A Bíblia nos recomenda suportar os fracos, a fraqueza dos fracos, ajudar uns aos outros. A Bíblia não nos recomenda acabar de matar. E tome cuidado para nesse momento que você está ouvindo essas palavras, não achar que eu estou fazendo apologia à defesa do pecado, não. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte, mas o dom gratuito de Deus leva a vida eterna. Eu só estou chamando a atenção para termos um cuidado, porque o que tem de pessoas se comportando como os amalequitas, que têm trabalhado para matar, para destruir, para acabar querendo apagar da história de qualquer maneira. Alguém que um dia começou bem, teve um legado, ganhou alma para Jesus, orou por pessoas e foi enfermo. Vidas foram transformadas através dessas pessoas que Deus levantou no caminho da promessa. Vidas foram resgatadas da mão de Satanás. Mas infelizmente chega um dado momento que uma pessoa dessa no caminho da promessa cai numa fraqueza. E quando muitos com o espírito de Amaleque descobrem, vêm atrás matando, acabando de destruir. A ira de Deus se despertou contra Amaleque porque Amaleque era parente, era próximo.
Na maioria dos que vem matando a muitos que têm caído, que têm fracassado no caminho no nosso dia de hoje, é pessoas próximas também, ou é de dentro da própria igreja, ou são desviados, que se afastou do evangelho e depois que se afastou passa a ser matador dos fracos, dos caídos. Tome cuidado. Não estou te amaldiçoando, isso aqui é só um alerta dentro da palavra de Deus. Olha o que Deus diz, lembra-te de que Amaleque fez. Deus não se esqueceu que Amaleque pegou os fracos, os que estavam desanimados, desfalecidos e matou tudo, não. Deus não se esqueceu, não. Deus disse, olha Israel, eu vou te colocar no lugar da promessa, no lugar de descanso, mas depois que eu te colocar, Amaleque vai ser apagado da face da terra, vai ser destruído. Aí eu fico pensando, o que é que vai acontecer com esses matadores dos fracos, dos desfalecidos, dos que têm caído no meio do caminho, desses que vêm atrás matando, desses que seguem a igreja só para olhar quem está na fraqueza, para sair acabando de matar. Depois que Deus arrebatar a igreja, o que é que vai acontecer com a vida desses? Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção nessa palavra, nesse conselho. Tome cuidado. O desânimo é uma porta para Satanás destruir. Mas não seja você um instrumento de Satanás. Porque se você ser instrumento de Satanás, como Amaleque foi, Deus vai ter um acerto de conta com você. Porque o fraco, o desanimado, o caído, tem um dono. Quando o jovem caiu da janela, que Paulo estava dando um discurso prolongado, e o jovem caiu da janela, aquele povo, a notícia que foi levantou foi que está morto. Mas Paulo foi lá e abraçou e levantou o caído. E o caído reviveu, teve a vida de volta. Quando Paulo viu o jovem caído da janela, Paulo disse, o Espírito ainda está nele. Podemos dizer que, uma simbologia minha, o presbítero Sérgio fazendo, que Paulo disse, o fôlego de vida ainda está nele, ainda tem chance, ainda tem esperança. Ainda tem esperança para o caído, para a cana trilhada, para aquele que está pisoteado no caminho. Porque a cana trilhada no caminho do canavial é aquela cana que é pisoteada, que ela fica trilhada ali, tanto passar e pisar nela. Mas a ordem de Deus não é acabar de destruir ela, é deixar até o dia da colheita. O morrão que fumega, que não apagou, a ordem de Deus é não acabar de apagar ele. Mas é deixar lá, porque a qualquer momento Deus pode soprar o vento do Espírito Santo e acender a chama. Então, quem sou eu? Quem é você para querer sentenciar a vida de alguém que caiu na fraqueza? O que está na fraqueza é para ser abraçado, é para ser tratado, é para ter sido cuidado e amor, e não ser destruído. Cuidado você que está vivendo com o espírito de Amalequita, que está vindo por trás da Israel de Deus, que está no caminho da promessa do céu de glória, criticando e matando os fracos desfalecidos. Porque no dia de acerto de conta com Jeová, Deus tem um acerto contigo. Deus não esquece disso. Eu te aconselho a não fazer isso. E se você tem feito, pede perdão ao Senhor, te humilha. Porque possivelmente você também é um caído, é uma caída. Te humilha, acorda para a vida. Veja que você é fraco, você é uma fraca, você tem um dono. Você desfaleceu no caminho, mas Jesus não desistiu de você. E se Jesus não desistiu de você, também não desistiu daquele que caiu na fraqueza, que errou, não. Tem dono. O desânimo é um grande perigo. Mas também acabar de destruir um desanimado é outro perigo maior. Porque o Senhor disse, não esqueça, quando eu te colocar no lugar de paz, Amaleque será destruído de debaixo dos céus. Depois que o Senhor Jesus arrebatar a sua santa igreja, amada igreja, e colocar no céu de glória, o que vai ser dos perseguidores? Desses que vêm atrás matando o desanimado, destruindo os caídos. O que vai ser? Se Amaleque matou e trouxe tal ira para Deus naquele tempo, o que não vai acontecer hoje? Porque naquele tempo o Filho do Deus Eterno, Jesus Cristo, não tinha derramado seu sangue ainda pelas suas vidas.
E hoje que Jesus derramou sangue pelas nossas vidas. Que tenhamos bastante cuidado. O desânimo é um perigo, o desânimo abre porta para o inimigo trabalhar, o desânimo pode nos botar para baixo. Mas se nós recobrarmos ânimo no Senhor, a confiar no Senhor, recobrarmos ânimo, podemos vencer. Quando Senaqueribe cercou Israel para destruir, para invadir, o profeta disse a Ezequias para resistir, não desistir. E o profeta disse em 2 Crônica 32, versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E a Bíblia vai dizer que o povo, quando ouviu essa palavra do profeta, ou seja, a palavra de ânimo do rei Ezequias, que diz: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Judá recobrou ânimo no Senhor. Se animou e não se entregou para o inimigo. Porque quando você se desanima, você entrega a luta, você se entrega para o inimigo, você se rende. Mas quando você se anima, você luta e Deus te dá vitória. A Bíblia diz que Deus feriu cerca de 180 mil soldados e deu vitória a Judá. Mas Judá não se desanimou. É tempo de cobrarmos ânimo no Senhor, de renovarmos o nosso ânimo, se animar, levantar nossa cabeça. Porque fiel é o Deus que nos fez a promessa para fazer cumprir. Se anima, tome cuidado. É um perigo se desanimar. E outro perigo também que nós aprendemos com essa palavra. Grande, é perigoso ferir alguém que está caído no caminho desfalecido. Que Deus abençoe.